comum. Como Salvador gostaria que incluíssemos as pessoas com atração pelo mesmo sexo na igreja e na família? Esse é um assunto muito atual. E eu reconheço também que vocês, essa geração de agora, vocês, como eu disse, são pessoas maravilhosas, são uma geração espetacular. Uma das maiores qualidades que eu vejo em vocês, dessa geração, é empatia. Vocês têm muita empatia pelas pessoas. E vocês têm muito desejo de defender os direitos das pessoas. Vocês se doem pelas coisas que acontecem, que não são boas na vida das pessoas. Isso é uma qualidade maravilhosa. Eu parabenizo vocês por isso, por serem assim. E devem ser assim. E parte dessa pergunta vem disso, porque eu sei que alguns de nós talvez tenhamos esse problema de ter atração pelo mesmo sexo, mas alguns de nós temos amigos que têm esse desafio e a gente sente empatia por eles. A gente não quer que eles sofram, que eles sejam discriminados. A gente não quer que eles sejam colocados à parte. De jeito nenhum. A igreja nunca se posicionou dessa forma. Um dos princípios mais relevantes, agora vou repetir uma coisa que eu falei há 3, 4 semanas atrás. Não sei se vocês ouviram meu discurso na Conferência Geral. Mas uma coisa que eu comecei meu discurso falando isso. Um dos princípios mais relevantes ensinados pelo Salvador durante seu ministério terreno foi o de ser mais compassivo, amoroso, agora vou adicionar uma palavra, tolerante, com todas as pessoas e incluí-las em nosso convívio sem distinção. Isso foi o que o Salvador fez. O Salvador falava com os samaritanos, com os escribas, com os fariseus, com os soldados. Ele falava com todo mundo. Ele não tinha preocupação das origens das pessoas, das escolhas políticas ou dos hábitos que as pessoas tinham. Ele não tinha não fazia essa distinção com ninguém. Os leprosos, que ninguém gostava, né, consideravam aquilo uma praga. O Senhor não fazia distinção de ninguém. O Senhor abraçava todos, sem distinção. Ele olhava as pessoas como filhos de Deus. Minha esposa falou um pouquinho sobre isso aqui no início do devocional. Ele olhava os indivíduos sem rótulo. Ele não olhava para a pessoa e falava esse fariseu, esse samaritano, esse escriba ou esse leproso. Ele olhava para eles como filhos de Deus. E ele agia em benefício deles como filhos de Deus. A vida do Salvador, o modelo estabelecido por ele na nossa maneira de pensar, é um modelo perfeito. Se todos nós tratarmos as pessoas com tolerância, com compaixão, com paciência, e olharmos as pessoas com um olhar, reconhecê-los que eles são filhos e filhas de Deus, a nossa maneira de agir vai ser diferente. E as pessoas vão se sentir incluídas a despeito de ter mentalidade, visão da vida, ou princípios ou decisões que são diferentes daquilo que nós acreditamos. Agora, tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. O Salvador tratava todo mundo com essa tolerância, compaixão, amor. Ele não fazia discriminação de ninguém. Mas ele nunca deixou de viver os princípios que ele acreditava. Nunca. Não é porque ele estava perto de um escriba, de um fariseu, que eram indivíduos que viviam a religião só da boca para fora, né? O coração deles estava longe do Salvador. Eram pessoas que viviam aquilo só da boca para fora. Eles falavam muito bonito, mas viver mesmo dentro do coração eles não viviam. O Salvador, apesar de amá-los, nunca concordou com os princípios que eles viviam. E nunca mudou os seus princípios porque ele amava as pessoas. Ele nunca disse para as pessoas assim, olha, eu amo muito você, então você não precisa obedecer os mandamentos. Vocês encontraram alguma passagem de Escritura que fala sobre isso? Não, o Senhor falou o contrário. Olha o que ele falou em João 14, 14. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. Aí em João 15, 13, logo depois ele falou, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando.
Interessante, né? Por que a gente tem essa ideia, hoje em dia, de que a igreja precisa mudar os princípios? Não precisamos mudar, os princípios são eternos. A lei da castidade é uma coisa que foi dada pelo Salvador. Não é uma lei inventada, é um mandamento do Senhor. Então, todos nós, pessoas que têm atração pelo mesmo sexo ou não têm, todos estão sujeitos ao mesmo mandamento. Nós temos que amar a todos, temos que recebê-los todos. Não há nada que impeça uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo de adorar na igreja de Jesus Cristo, desde que ela faça isso de maneira respeitosa e reverente, como nós fazemos na igreja. Participamos do sacramento, participamos da reunião, reverentemente cantamos. Desde que nós todos tenhamos esse desejo de adorar a Deus dessa maneira, todos são bem recebidos na igreja, independentemente das suas escolhas políticas, das suas escolhas pessoais, se são obedientes ou não são, todos são bem recebidos na igreja. Mas precisamos tomar cuidado, meus queridos irmãos, de a gente não se confundir nesse princípio tão importante, porque os mandamentos foram estabelecidos pelo Senhor, não foi por nós. Nós só obedecemos aquilo que Deus mandou. Então nós temos que ser tolerantes, cooperativos, inclusivos, temos que amar a todos, abraçar a todos, todos são bem-vindos. Mas nós não podemos nos afastar daquilo que nós conhecemos e sabemos ser verdade. Faz sentido isso para vocês? Quero só dizer para vocês o seguinte, não sei nem se eu devia dizer isso dessa maneira. Acho que eu devo fazer, eu sinto que devo. O fato de uma pessoa ter atração pelo mesmo sexo não significa que ela é uma pecadora. Porque isso é um desafio individual de cada um. Quando nós agimos nessa atração, aí nós cometemos um pecado perante os olhos do Senhor. Ou seja, ser não é pecado, agir é pecado. Então nós temos que entender bem a diferença que existe naquilo que o Senhor estabeleceu nos seus próprios mandamentos. Eu também quero dizer para vocês o seguinte, que cada um de nós nasceu com algum desafio pessoal. Nós estamos tentando entender muito bem. Eu quero dizer para vocês que a primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos tem estudado esse assunto profundamente. Vocês não sabem quantas horas nós já gastamos para falar sobre esse assunto. E quantas lágrimas já foram derramadas para a gente entender esse assunto. Muitas. Porque nós temos empatia pelas pessoas. Nós temos empatia por aqueles que sofrem. Mas o Senhor, Ele muda procedimentos, mas Ele não muda os mandamentos. Ele não muda a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Cada um de nós nasceu com algum desafio. Todos nós temos esses desafios, de várias naturezas. O que o Senhor pede é que a gente venha a Ele e que a gente siga o exemplo dEle. Faça um esforço. Às vezes eu fico pensando também que eu escuto de grupos da faixa etária de vocês essa questão, mas eu penso que ninguém lembra, por exemplo, daquela jovem ou daquele jovem que não se casou, que não encontrou o seu companheiro ou sua companheira eterna. Será que eles, os solteiros, os viúvos, que estão sozinhos, também não precisam de afeição? Não precisam de carinho? Não precisam de afeição corporal? De intimidade? Todos nós precisamos disso. Claro que nós precisamos disso. Mas a gente não lembra desses. Para eles têm que guardar a lei da castidade, mas para quem tem atração pelo mesmo sexo, não precisa guardar a lei da castidade. Não parece um pouco inconsistente isso? Eu sempre penso nessas pessoas, eles têm a mesma necessidade, têm o mesmo desejo. Então, olha, os solteiros têm que ser castos, têm que viver o mandamento da lei da castidade, mas quem tem atração pelo mesmo sexo não precisa, vocês estão perdoados. Parece um pouco inconsistente isso. Pensem sobre isso. Ponderem sobre isso.
Eu sei que vocês estão sentindo o Espírito assim como eu estou sentindo. Confirmando no coração de vocês que Deus ama todos nós e que nós nascemos com desafios diferentes. O fato de um desafio ser diferente do outro não significa que é menos pior ou melhor, não é. Cada um de nós tem os seus próprios desafios que tem que lidar. Creio que essa é uma das preocupações maiores dessa fase de vocês, dessa idade de vocês. E o mundo tenta ensinar isso de maneira diferente. O mundo tenta ensinar que a doutrina da igreja é discriminatória, que a doutrina da igreja é para causar problemas para a vida das pessoas. E não é isso, de jeito nenhum. Eu sei que vocês sentiram o que eu senti, o Senhor está falando no nosso coração e dando para nós a consistência, a base daquilo que nós precisamos